Olá, pessoal. O Evangelho de hoje vem dizendo a decisão que nós temos que ter se nós quisermos o reino do céu. Seguir Jesus, põe a mão no arado e não olhar para trás. Segue em frente. Se voltar atrás daquilo que tu aprendeu, morre. Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repor a cabeça. Em frente. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Quando você descobrir o caminho de Cristo, a verdade, você não pode voltar mais atrás. É a decisão. Ou nós vamos, seguimos, observamos o caminho, trilhamos o caminho reto de Cristo, estreito, e nós voltar para trás, nós morremos. Minha inspiração que me deu, vamos supor, só depois que comecei a pregar o Evangelho. Quando eu descobri tudo, que me abriu a visibilidade e comecei a falar. Os parentes da Maria que vinham aqui, almoçar, um dia me parabenizou pela minha mudança de vida do que eu vinha fazendo. Mas, porque não gosta da verdade, um dia resolveu me fazer de trouxa. Lá por causa de um cunhado dele. Eu fui esclarecer a verdade, morreu, ficou para trás. Ainda por cima, porque eu não aceitei isso, começou a dizer para todo mundo que eu estava louco. Inclusive, tentar convencer a minha esposa de que eu era louco. Tá? Aí eu olho mais atrás. Antes, uma pessoa, numa sociedade, me logrou descaradamente e ainda disse que Deus mandou fazer isso. Uma pessoa que conhece a Bíblia, conhece o Evangelho. Mas eu, para não brigar, que eu não gosto de briga, deixei. Aí depois, toda vez que eu falava uma coisa que era verdade, eles me humilhavam. Olha, quem é que ficou bravo comigo, lá de São Leopoldo, que um dia disse: Olha, Lédio, você é um grande amigo, melhor amigo que eu tenho. Ficou bravo comigo porque eu falei num vídeo que não é legal humilhar. Porque eu fui muito humilhado por aquelas pessoas toda vez que eu falava alguma coisa que era verdade. E a verdade atrapalha quem está na mentira. Quem está na mentira é Satanás. Então, depois, quando eu fui descobrir tudo, eu descobri que eles me humilhavam por causa de Cristo que estava em mim, a verdade. Então ele conhece a Bíblia, ele prega a palavra da Bíblia. Os meus cunhados e minhas irmãs foram na igreja católica, pregavam catequese, mas me humilhavam por causa da verdade. Estavam com a mentira e a verdade era Satanás. Quer dizer, pregavam o Evangelho, davam catequese nas igrejas, mas nunca aceitaram Cristo. Compensação, minha sobrinha, meus sobrinhos que gostavam deles, todos me odeiam porque aprenderam a não gostar da verdade, a não gostar de Cristo. Então eu descubro isso, eu boto a mão na arado, me agarro no manto de Cristo e sigo a Cristo e saio pregando o Evangelho. Eu saio falando a verdade. A esse tio da Maria, para ajudar os sobrinhos, que também me fizeram de trouxa,
Então resolveram me chamar de louco. Aí, desde então, eu volto a eles, ser amigo deles, aceitar o que eles dizem, ou eu sigo a verdade, ou eu sigo Cristo. É a minha decisão. Eu sigo por Cristo. Eu sigo falando a verdade. Eu sigo falando da palavra de Deus. Se eles mudaram, cara, com certeza, eles vão em busca da verdade, eles vão encontrar Cristo. Agora, se eles não mudarem, até uma pastora lá, se não for pela verdade, morre. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia, não adianta eu amar a palavra de Deus e não amar a Cristo. Quem não ama a verdade, não ama a Cristo. E quem não segue Cristo, não terá o reino do céu. Essa pessoa, que o dia que ele falou de uma pessoa que ele humilhou, cara, eu me coloquei no lugar humilhado, mas fiquei quieto. Então, outro dia eu botei num vídeo, ó, o quanto é errado isso, porque eu passei isso. Por muitas coisas que eu estava errado. E as humilhações me deixaram cego. E a cegueira não fazia com que eu não achava o caminho. Aí quanto mais fraco eu ficava, mais eles me humilhavam. Quanto mais eles me humilhavam, mais fraco eu ficava. Não tinha um que me dissesse uma palavra correta. Ó, Lédio, o caminho é esse. Não tinha um que me levasse ao astral, que me desse uma força interior, que me dissesse, Lédio, vamos lá, eu vou te ajudar. Não, só me botavam para baixo. Aí quanto mais me botavam para baixo, mais escuro ficava, mais longe eu ficava. E essa pessoa humilhou uma pessoa, eu botei no vídeo que era errado, até hoje não me procurou mais. Eu vou procurar essa pessoa? É fácil, mulher? Não, eu sigo pela verdade. Eu sigo por Cristo. Outra pessoa dos meus primos vinha aqui, tá? Ela começaram a se engrandecer, que estava com LED, pegando a palavra, e começaram a falar. Começaram a convencer os outros que não conhecem a Bíblia, querem saber de Deus, querem saber de tudo de Deus, mas não procuram pela Bíblia, vieram querer me convencer de que eu estava errado. Que quem estava correto era um homossexual e que não acredita em Deus e que vive a vida do mundo por total, sem chance de falar de Deus. Eles queriam me dizer que o exemplo de vida era ele. Cara, me afastei. Esse dia me xingaram, pai do ano que não vem na minha casa, não sei o quê. Cara, eles querem que eu vou lá aceitar a mentira. Não, eu tô pela verdade. A gente tem que seguir pela verdade. Cristo é o reino do céu. Se eles continuarem do jeito que eles estão lá, inferno na certa. Morte, os filhos, vai sobrinhos deles, vão tudo. Porque um começa a falar mal de mim pro outro, e as fofocas começam a vir. A verdade fica sempre abafada nas famílias. Por isso que hoje eu sigo firme. E eu sou uma pessoa, domingo tinha visita de um cara que me ajudou a construir o galpão. E esses galpões que eu fizemos, um esteio de eucalipto, criado no morro, onde tinha bastante vento, começou a se retorcer, que virou um cerne duro, que não consegue enfiar um prego naqueles pau, né? E firme que ficou. Assim eu me criei. A base da dor, a base da pancada, desde pequeno. Aquela mesma pessoa que me logrou na sociedade e que era dono da palavra, entendido do evangelho, pregava a palavra, me logrou em nome de Deus, que Deus mandou fazer isso, ela fez totalmente a favor do Satanás. E essa mesma pessoa, cara, eu tomava pancada desde quando eu aprendi a caminhar. Eu vinha apanhando. Cara, eu cresci, cara, com cérebro puro. E a partir disso, só que essas humilhações não faziam com que eu buscasse ajuda a Cristo. Até que um dia eu comecei a assumir todas as responsabilidades por deixar que eles me davam pancada, por deixar que eles me criticavam, por deixar que eles faziam fofoca em mim. E comecei a usar pela verdade de Cristo, assumir a responsabilidade. E comecei a assumir Cristo na minha vida. Comecei a assumir a verdade. Que todo satânico, todo mentiroso, todo falso,
Cara, ele diz, não podemos estar falando a verdade, deixa que ele mente, senão fica bravo. Ah, faça tu a sua parte, faça seja honesto você, mas deixa que eles mentem. São pessoas que querem que o Satanás cresça, que o demônio cresça, que Cristo morra, e que morre todo aquele que está em Cristo. Mas se nós estiver firme no caminho, decidido pelo reino do céu, nós optamos pela verdade. E seguremos no manto de Cristo, pegamos a mão no arado e vamos em frente. E não aceitamos, deixamos esses mentirosos para trás. Se eles querem decidir pela verdade, eles que venham atrás. Eles que venham à procura. Mas se eles querem decidir ficar na mentira, então eu não vou estar lá para enterrar eles. Que nem Jesus Cristo disse, deixa que os mortos seguem seus mortos. Eu preciso seguir. Eu sigo a Cristo. Se um irmão, se um filho, se uma esposa, quer que me desviar, não, então abandona eles, mas segue a Cristo. O meu caminho é Cristo, eu não tenho onde desviar. E é todos nós. Se nós quisermos decidir pelo reino de Deus, nós precisamos decidir por Cristo. E o caminho dele é a verdade. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu saber tudo de Deus, se eu não gostar da verdade. Se eu não gostar da verdade, eu não amo Cristo. E se eu não amo Jesus Cristo, eu não entrarei no reino do céu. Que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não por mim. Você me negares aqui, eu te negarei perante o Pai. Se negar falar a verdade aqui, você terá negado no céu, porque você está com a mentira no coração. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.